Depois da invasão à Venezuela e o sequestro de Maduro, Trump parece ter um novo país na mira: Cuba. No domingo, dia 11 de janeiro, ele escreveu em sua rede social: Cuba viveu por muitos anos com grandes quantidades de petróleo e dinheiro da Venezuela. Em troca, Cuba forneceu serviços de segurança para os dois últimos ditadores venezuelanos. Mas isso acabou. A maioria desses cubanos morreu no ataque dos Estados Unidos na semana passada. E a Venezuela não precisa mais de proteção contra os bandidos e extorsionários? A tradução tá um pouco complicada aqui. Que os mantiveram reféns por tantos anos. A Venezuela agora tem os Estados Unidos da América, as forças armadas mais poderosas do mundo, de longe, nada prepotente, para protegê-la. E nós a protegeremos. Não haverá mais petróleo nem dinheiro para Cuba. Zero. Sugiro fortemente que eles façam um acordo antes que seja tarde demais. Em seguida, ele republicou uma publicação que sugeria que Marco Rubio, seu chefe de diplomacia, fosse o novo presidente de Cuba. Logo após a operação bem-sucedida na Venezuela, eles concederam uma coletiva de imprensa na qual Trump afirmou que a situação da ilha entrará na pauta do governo norte-americano e que os Estados Unidos querem ajudar Cuba, nada que a gente já não tenha ouvido. O Marco Rubio também fez críticas diretas ao governo cubano, classificando o país como um desastre e os seus dirigentes como senis e incompetentes. Estou lendo aqui porque eu quero trazer a informação ao pé da letra para você. Em tom de advertência, ele afirmou que as autoridades de Havana deveriam se preocupar com os próximos passos dos Estados Unidos. Um ponto interessante aqui é que o Marco Rubio, bizarramente cotado como suposto novo presidente de Cuba, tem relação direta com a ilha, uma vez que ele é filho de imigrantes cubanos que deixaram o país logo após o triunfo da Revolução em 1959. Foi um período ali que teve um grande fluxo migratório de cubanos para os Estados Unidos, porque Fidel Castro e os demais líderes da Revolução permitiram que latifundiários que não quisessem cooperar com o governo socialista se mudassem principalmente para os Estados Unidos, dado a proximidade da ilha com o país. Muita gente ricaça acabou migrando para lá e foi exatamente esse o caso dos pais do Marco Rubio, que defende as sanções econômicas, o isolamento diplomático de Havana e o fim de qualquer reaproximação com o governo cubano. Ao que me parece, é um sentimento de vingança. No Congresso, onde ele exerceu o cargo de senador de janeiro de 2011 a janeiro de 2025, ele foi um dos principais críticos da reaproximação com Cuba promovida pelo Barack Obama e também atuou para reverter todas as flexibilizações, ainda que muito limitadas, que foram adotadas pelos governos democratas, ele sendo um republicano, caso isso ainda não tenha ficado claro. Mas por que o governo Trump e a ala mais ideológica do seu partido, representada ali pelo Marco Rubio, seu chefe de diplomacia, vem acentuando a hostilidade com Cuba? Eu digo acentuando porque hostilidade dos Estados Unidos com Cuba é uma relação histórica, ou seja, sempre existiu. Para além dos mais de 60 anos de embargos impostos pelos Estados Unidos à ilha, o governo norte-americano avalia que Cuba exerce influência política e de segurança sobre o governo venezuelano. Desde os primeiros anos do governo Hugo Chávez, a cooperação entre Venezuela e Cuba, inicialmente mais centrada em setores como saúde e educação, abriu espaço para a presença gradual de agentes cubanos em estruturas estratégicas do chavismo. Ao longo da última década, essa atuação se estendeu para campos de inteligência e segurança presidencial, uma vez que Maduro, em meio a crises internas e episódios de deserção das Forças Armadas, passou a desconfiar principalmente da sua guarda pessoal, e aí ampliou o papel de cubanos em posições chaves da sua proteção e do Palácio de Miraflores. Essas precauções se intensificaram a partir de setembro, quando os Estados Unidos reforçaram a sua presença militar no Mar do Caribe e começaram a atacar embarcações que, conforme a Casa Branca, tinham ligações com o tráfico de drogas. As informações oficiais são que 32 cubanos foram mortos durante a invasão de forças norte-americanas na Venezuela no sábado, e em nota oficial, o governo cubano confirmou a morte de 32 militares que integravam o sistema de segurança de Maduro e estavam junto com ele no momento em que ele foi sequestrado. O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmou que as vítimas eram membros das Forças Armadas ou do Ministério do Interior e que estavam em missão a pedido da Venezuela. Ele não detalhou as funções desempenhadas pelas tropas, sequer revelou a identidade dos mortos, mas decretou 2 dias de luto. Falando agora sobre os efeitos da queda de Maduro sobre Cuba, ainda não é
possível mensurar qual é a extensão desse impacto, mas sabe-se que a Venezuela era a maior fornecedora de petróleo para Cuba. Então, à medida em que os Estados Unidos ampliam o seu controle sobre o setor petrolífero venezuelano, o cenário se torna cada vez mais preocupante para Cuba. Acredita-se que a Venezuela enviava cerca de 35 mil barris de petróleo por dia para Cuba, mas desde que Maduro foi sequestrado, nenhum carregamento saindo dos portos venezuelanos para a ilha foi registrado, segundo dados do transporte marítimo, que faz todo sentido, considerando que o próprio Trump, no tweet que eu mostrei para vocês no início do vídeo, disse que o envio de petróleo iria acabar. Vale citar que, em razão das sanções e dos bloqueios impostos pelos Estados Unidos, que inclusive monitoram as rotas marítimas e aplicam penalidades para qualquer embarcação que esteja minimamente empenhada em ajudar Cuba, então é muito difícil que qualquer outro país efetive o fornecimento de combustível para Cuba. E considerando que a Venezuela era praticamente o único país que fazia esse abastecimento, o país já convivia com a escassez e enfrentava uma grave crise energética, o que ocasiona o colapso no fornecimento de alimentos, energia e demais suprimentos essenciais. Um exemplo disso que, quando eu fui a Cuba, presenciei essa situação, é a falta de combustível para a coleta do lixo, fazendo com que o lixo se acumule nas ruas. O cheiro é terrível e ali se proliferam surtos de doenças transmitidas por mosquitos como dengue e chikungunya. A pior parte disso é que medicamentos e insumos farmacêuticos, devido ao bloqueio, são praticamente impossíveis de serem encontrados por lá. Conversando com alguns cubanos, eles nos explicaram exatamente isso, que o embargo promovido pelos Estados Unidos, o qual eles vivenciam há 66 anos, dificulta muito a entrada de combustível no país, fazendo com que os caminhões não tenham combustível para operar da forma como deveriam. Enfim, é muito triste a situação a qual os cubanos estão submetidos. Isso não é restrito deste momento, eles vivenciam há um bom tempo, como eu falei, são 66 anos de embargo. A tentativa do governo cubano neste momento parece ser a de estabelecer relações por meio da diplomacia com países que minimizem a falta do combustível venezuelano. Para isso, eles esperam contar com Brasil, China e Rússia. Salvo engano, até o momento, o governo brasileiro não se posicionou se cogita o abastecimento de combustível para Cuba. O Miguel Dias-Canel, em publicações recentes no X, subiu ainda mais o seu tom contra os Estados Unidos, afirmando que eles não negociam com americanos, em resposta à publicação de Trump, que disse que eles deveriam tentar um acordo antes que fosse tarde demais. O Canel disse que Cuba não ataca, mas é atacada há 66 anos pelos Estados Unidos e que a ilha está preparada para defender a sua pátria até a última gota de sangue. Infelizmente, a Havana enfrenta uma posição de vulnerabilidade inédita no atual cenário geopolítico. Depois da Venezuela, parece ser o país com o maior risco de sofrer uma intervenção por parte dos Estados Unidos. Da minha parte, pretendo seguir acompanhando os desdobramentos desse cenário e trazendo atualizações aqui para vocês, se não exatamente no formato horizontal, nas minhas outras redes sociais de formato vertical, vocês poderão encontrar vídeos mais rápidos sobre este assunto. Se você ainda não me segue, já aproveita para fazer isso e compartilha esse vídeo com seus amigos que também gostam de ficar informados.